minha gente, tudo bem? Vai lá pra mais um react de conteúdo totalmente científico, dessa vez primo pobre, falando com Rodrigo Silva e Laura Silva sobre ciência e fé. Bora ver onde a gente vai parar. Fé e ciência, que é uma pergunta que muita gente pergunta, né? É uma coisa que muita gente pergunta, né? Até que ponto que elas podem caminhar junto? Até que ponto que não é bom misturar essas duas coisas? Sabe? Porque tem a questão do milagre também. Quer ver uma coisa? Não sei se eu vou falar besteira aqui, mas uma vez eu vi uns negócios, tipo assim, acho que foi sobre quando o Mar Vermelho se abriu. Beleza, o Mar Vermelho se abriu, aí tinha um monte de gente querendo provar que isso aconteceu mesmo, porque tem uma época do ano que o Mar Vermelho, sei lá, ele tem uma seca e dá para você caminhar a pé. Foi como se a pessoa estivesse tentando provar que a Bíblia existiu. Ó, realmente aconteceu. Só que não foi um milagre, isso aqui é um negócio que dá para acontecer mesmo. Rola muito isso, de gente tentar... Não, isso aí não é milagre, é normal, acontece mesmo, né? E até que ponto que a fé e a ciência podem caminhar juntas? Cara, que enrolação pra fazer uma pergunta relativamente óbvia, né? E simples. Mas eu acho que ele ficou um pouco confuso. Tava olhando o cenário e assim como eu, ele ficou muito confuso. Porque eu tô bem confuso com esse cenário. Mas tudo bem. Se você gosta do tipo de conteúdo que a gente desenvolve, não esquece de curtir esse vídeo aqui, comentar para engajar, espalhar a palavra por aí, além de dar uma olhadinha na descrição do vídeo para você ver como pode apoiar o meu trampo, seja ali pela campanha do Apoia-se, seja pelos cursos que a gente tem lá na Hotmart, um link único com mais de 30 e tantas horas de conteúdo por apenas R$ 39,90, além de você também ter a chave do Pix para poder mandar aí qualquer coisa que estiver sobrando uma merreca, porque ajuda o trabalhador, beleza? Mas vamos voltar para a gente entender qual é a relação entre fé e ciência. Afinal, Rodrigo Silva e Laura Silva vão nos explicar nesse cenário completamente confuso que me deixou um pouco perdido. Rola isso sim, tanto é que você tem alguns como o Werner Keller, que escreveu o livro E a Bíblia Tinha Razão, que ele vai para essa linha assim, ele tenta pegar todos os milagres da Bíblia e dar uma explicação natural para aquilo. Tem aquele outro que nega, não, nem o natural aconteceu, isso é mito, é mito. Tá. Então tem aqueles que falam, não aconteceu, mas é uma estiagem que produz o mar abaixar. Tem aqueles que falam, não teve estiagem nenhuma, isso é um mito da carochinha. E tem aqueles que falam, não, é um evento histórico. Mito da carochinha, tá. Tá por trás da fala do Rodrigo a mesma coisa que estava em outro react que a gente já fez a ele, que se eu lembrar vou colocar aqui na descrição do vídeo, em que ele falava sobre a veracidade de Adão e as provas, ai meu Deus, arqueológicas e sei lá o que lá sobre esse Adão, que é divertido, mas é triste. De todo modo, o que está por trás aí é o seguinte: há uma aceitação da chave da historiografia moderna, pressuposta, e que verdade é se for descritivo e factual sob um marco bastante rígido, né? Então, se a gente consegue descrever, apresentar dados, fatos sobre determinados procedimentos em determinada situação, é verdade. Se não, é mentira. Tudo bem? É isso que está por trás. Apesar deles negarem isso que eles estão aceitando. Aí qual é o lance? Trata-se daí um mito como uma mentira. Só que mito não é uma mentira. Mito é um relato, um discurso racional mediado por símbolos, utilizado por grupos humanos que compartilham e creem em determinados valores, sobre um determinado modo de organizar a sua vida, que narram histórias do passado, ou acontecimentos, ou fenômenos, de tal maneira que oferecem critérios para a tomada de decisão hoje, né, e condução para o futuro, além de talvez justificar e legitimar a ordem estabelecida. Mas são relatos, narrativas de sabedoria, de dar critérios para a tomada de decisão. É outro tipo, outro modo de usar o cérebro e o conteúdo racional. Diferente da verificação e do tipo de procedimento científico específico que é desenvolvido a partir da modernidade. Só que essa galera caiu na armadilha da modernidade e não consegue escapar dela. Então, na hora que falar sobre fé e ciência, vai fazer esse jogo de citar o mito como um conto da carochinha, até escapou o mito da carochinha, e a verdade como aquilo que é historiograficamente, modernamente apresentado sob os marcos da ciência. Mas esses marcos de ciência, sim, entram em conflitos com as estruturas de fé e de religião popular. E é isso que a gente tem. Entre em conflito. Entre em conflito. E ao invés de, então, saber separar e julgar os jogos diferentes em seus devidos espaços e ambientes, essa galera vai querer fazer com que o jogo da ciência se submeta ao jogo da fé. Então, vão produzir uma ciência que se adeque e reforce os conteúdos que já estão pré-concebidos e já estão aqui por trás, na cabeça, vão querer fazer valer
no seu trabalho, entre aspas, científico, dentro dos marcos da ciência moderna, fazer valer e justificar a fé, que já está pré-concebida, já se aceitou. Tudo bem? E aí vai rejeitar, então, a ideia de mito, de trabalhar com mito, de trabalhar com outro tipo de racionalidade, porque crê e pensa que isso é uma questão menor. Isso aí é mais fraco, é uma racionalidade mais fraca. É um tipo de sabedoria que eu não quero. Eu quero aí uma sabedoria que domina o mundo moderno. Então eu quero fazer com que a minha fé seja cientificizada ou científica, que a ciência submeta a minha fé. Aí eles fazem um esforço danado e é terrível. Mas bora lá. Agora, quando a gente fala a palavra fé, é uma palavra, ela não é uma palavra inequívoca. A gente tem que primeiro falar o que queremos dizer com fé. Porque é igual a palavra pobre. O que é pobre? Cada um entende de um jeito. Cada um de um jeito. Você está entendendo? Quem está assistindo você? Tá, eu sou pobre. Por que você é pobre? Porque eu moro numa minha casa, minha vida, eu pego o metrô, Jabaquara todo dia lá, metrô. Então eu sou também, gente, porque o meu apartamento, minha casa, exatamente. Mas estou construindo a minha. Mas você é pobre. Pelo menos você diz. Primo, pobre. Imagino eu que seja porque você seja pobre. A menos que agora você está com vergonha de ser pobre. Tá com vergonha de ser pobre, tá usando o nome pobre pra enganar pobre? Primo pobre. E agora então eu tô construindo a minha casa, hein? Mas eu moro na minha casa mesmo, mas eu tô construindo a minha. Por quê? Porque eu não sou tão pobre assim. Tô agora com vergonha de ser pobre. Vocês sabem o que é ser pobre, né? Exatamente. Então eu sou pobre, tá. Mas só que depende do ponto de vista, porque eu conheço países da África que são tão pobres, assim, não estou pejorando não, é verdade. Opa! Caiu alguma coisa? Até o instrumento musical caiu, assustado com a cartada África. O violão, O violão já está tudo bem? Vamos lá, né? Então, eu estava falando, por exemplo, questão do conceito de pobre. Eu fui a Moçambique, por exemplo. Uma boa parte de Moçambique são pessoas que moram no interior do país em casa de pau a pique. Cara, além da cartada África, né, o que me lembra que qualquer família brasileira que tenha tido refeições regulares, né, quando criança, ouviu do pai e da mãe, não vai comer tudo que está no prato, tem criança na África passando fome. Foi basicamente essa cartada que o Rodrigo Silva utilizou agora, né, tratando um continente inteiro como um país, África, em geral. E agora a cartada ali que do nada apareceu Moçambique com um som estranho, o que me faz ter que fazer um comentário importante aqui. Que estética esquisita desse podcast, esse Pobre Show. O nome é Pobre Show, já é triste aí. Que é isso aí, né? Porque, ó, pode ver, gente, é todo um cenário moderno, com luzes aí cheias das 9 horas, né? Com uma estrutura bonita, um sofá legal, um equipamento todo, né, com a luminária chique, uns negócios modernos, uma placa de YouTube dizendo que você é um grande comunicador, que tem muitos seguidores. E do nada, tem um tambor de bateria solto no meio do negócio usado de mesa de centro e uma toalha vermelha e branca, nesse estilo xadrezinho, emulando pobreza. Eu posso estar julgando aqui, eu posso estar sendo muito, muito crítico chato. Mas perdão aí pelo crítico de estética chato sem ter a capacidade de ser crítico estética. Mas isso aí pra mim é emulação de pobreza. Cara, tem que emular a pobreza para poder se colocar como pobre e falar, entre aspas, para o pobre, como se o pobre fosse seu seguidor, né? Chamando o seu camarada de pobre, e aí teria um lugar de fala para dar dicas de finanças e de como enriquecer, porque é o trampo do cara, né? Como você vai dar dicas de finança pro pobre? É o pobre cuidando do pobre. Sei. Só que o lance é, esta mesinha aqui emula essa pobreza. Em cima desta mesa tem um pacotinho, uma... Que raio que é aquilo ali? Uma bandeja com bala de goma, uns doces, um potinho com moedas de chocolate. Novamente, é uma emulação de sinais e signos de pobreza. E talvez de empreendimento do cara que vai vender a bala por R$1 para depois revender por não sei quanto. São esses sinais que estão sendo dados aí, num espaço completamente confuso. E aí fica engraçado, porque é praticamente uma comprovação da emulação da pobreza. De você ter que criar esse lugar de fala do pobre para poder falar pro pobre como o pobre vai deixar de ser pobre. Te dá, entre aspas, a capa moral. Você tem isso, a capa moral. Para poder falar isso, seu lugarzinho de fala e tal. E aí fica nessa confusão, nessa zona estética. E sem contar uma última coisa aqui, porque o entrevistado... não, cadê? O entrevistado e o entrevistador estão a uns 7 km de distância.
Deve ser por isso que a voz do Rodrigo tá meio com eco. Não sei se aí pra vocês já tá com eco, mas no meu ouvido aqui tá com eco. Mas os caras falam, aí o outro, fala aí sobre fé e ciência. É uma questão de semântica. E, né, bora ver. Poucas pessoas têm uma casa com tijolos. Então, quando você vê uma pessoa lá, eu fui à casa de um engenheiro, por exemplo, lá, que era o homem mais rico que tinha lá em Quelimane, da comunidade onde nós estamos lá, a casa dele era uma casa com tijolos e rebocada. E o banheiro do lado de fora. Quem que é pobre? Você está entendendo? Sim, é. Então, a pessoa que mora na Minha Casa Minha Vida é pobre, relativo. Quando teve no Brasil, só... Sim, sou. Mas tá, tudo bem. De todo jeito, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um artigo da Vandana Shiva, que a gente traduziu para a revista Zelota, que é A Origem da Pobreza. E eu vou colocar lá. E aí vai ter uma discussão sobre pobreza mais qualificada do que uma questão de... É relativo, questão de semântica. Não. Tem que discutir questão de modo de produção, de como se pensa a economia moderna, de como se desenvolve o capitalismo, divisão de classes. É aí que a gente tem que atacar para entender o que é pobreza. O que é ter as suas condições e meios de vida sacados de você para que você não consiga viver com dignidade e viver bem, tendo tempo para fazer aquilo que te motiva e condições para você estar com quem você ama, desfrutando dessa vida, sendo funcional, claro, na produção e reprodução social, mas o mais importante, tendo vida digna, bem-estar, estar bem. Não podendo vivenciar isso, tem uma péssima notícia. Nós somos pessoas empobrecidas. São roubados de nós as condições de viver bem, de ter uma vida digna. Porque o contrário de pobreza, como diria Juan José Bautista Segales, não é riqueza, é vida digna. E se há alguém que é rico é porque acumulou. Acumulou por condições específicas e muito provavelmente pela exploração do trabalho alheio. Então, minha gente, não vamos trabalhar no polo pobre e rico, para daí começar a fazer a escala de pobreza, né? Você quer um pouquinho pobre, você é menos pobre, você é pobre muito, muito pobre, pobraço, lascado. Aí começa a fazer essas escalas que ficam abstratas e a gente vai começar a fazer aí uma competição da pobreza. Quem é mais pobre que o outro pobre? E aí o primo pobre pode se chamar de pobre, afinal ele não é tão pobre, ou não é tão rico quanto o outro que é o primo rico, então ele é pobre em relação ao primo rico, mas ele não é tão pobre quanto o pobre que não é primo pobre. É o filho não reconhecido por alguém que seria o nosso primo, mas ele não é nosso primo porque não foi reconhecido oficialmente. Então, para a sociedade civil, ele seria um não primo pobre. E aí, então, ele é mais pobre do que o pobre, que é o primo pobre. Confusão danada, mas só para mostrar que se não falar sobre relações sociais, fica nessa biruleibada aleatória. Só para ilustrar bem o que eu quero dizer, fizeram uma coisa muito legal, tem uma ONG que ela faz a Copa do Mundo para crianças de periferia. Não sei se você conhece isso aí. É muito legal. Essa ONG... Eu não sei em qual país ela está sediada, sempre que tem a Copa do Mundo, ela seleciona em países pobres crianças de periferia, crianças que estão assim na margem do uso de drogas, qualquer coisa, e capta essas crianças, olheiros vão lá, você joga bola bem, e faz seleção de times pobres. Caramba! E pouca gente sabe dessa ONG. Depois, se você olhar no Google, você vai achar que no Brasil quando teve a Copa do Mundo no Brasil, teve essa Copa do Mundo paralela, com países que às vezes nem estavam na Copa do Mundo. Sudão, Chad, Guiné-Bissau, Eritreia, países bem pobres, Timor-Leste. Eles pegam essas crianças assim. E quando eles levaram essas crianças, primeiro, para fazer um tour para conhecer o Brasil, essas crianças chegaram no Rio de Janeiro e foram conhecer uma das comunidades. Eu não sei se foi a Rocinha, qual favela que foi. Foram conhecer uma das comunidades. Eles conheceram, ficaram encantados. Cada um ganhou uma maquinazinha fotográfica para tirar foto, aquelas eletrônicas assim, andando, olhando tudo admirado, com o tradutor ajudando ali e tal, né? E aí falou, pois é, o que vocês acharam? Nossa, e quando é que a gente vai conhecer o lado pobre da cidade? Tem pobre aqui também? Caramba, né? Aí não, mas vocês conheceram o lado pobre, vocês conheceram a periferia. Como assim? É verdade esse bilhete. Eles pensavam que ali era o bairro dos ricos. Nossa, só de ter TV. De ter TV, ter casa. E eles estavam na comunidade, nem tinham ido para a Zona Sul. Loucura, né? Então, o que é pobre? Cara, loucura é a gente não discutir. Ih, eu interrompi a Laura bem na hora que ela ia falar. Peraí, então vou deixar passar aqui, porque até o momento estava só o Rodrigo falando e o pobre falando. Vou deixar a Laura falar, peraí, perdão. Ela não falou. Então, vamos lá. É interessante como a gente tá falando sobre pobreza em termos semânticos e abstratos. Não fala
sobre as relações sociais, não fala sobre efetivamente quais são as dinâmicas que empobrecem, que enriquecem, que criam esse desbalanceamento e naturalizam o modo de produção e naturalizam essas relações sociais. E aí, quando a gente faz isso, a gente começa a fazer as escalas de pobreza e perde a noção de como é que se dá as relações que criam o pobre, que criam a condição de pobreza. E aí impede que a gente discuta e critique essa estrutura. Então, vai ficar quase que uma questão assim, gente, pobreza é pobreza. Em qualquer lugar é pobreza, pobreza, pobreza. E aí a gente vai ver relativo à pobreza. Talvez você nem seja tão pobre assim. Pensa bem, você tem uma casa. Pensa bem, você bebe água. Pensa bem, você tem banheiro. Trabalha 16 horas por dia, não tem tempo em casa, não tem tempo por ninguém, não pode fazer o que te motiva, até exaustão, mas olha, você tem coisas. Você possui coisas, então você não é tão pobre assim. E a gente não vê as relações sociais e nem propõe uma alternativa para que não haja isso, não compreende as causas desse processo. Provavelmente a saída vai ser, em última instância, você fazer seu corre individual para deixar de ser pobre, ou para ser pobre, mas não tão pobre, porque talvez você nem seja tão pobre assim. Então a gente está naturalizando, sem perceber, essas relações sociais e reforçando que, olha, veja bem, pobreza é relativo, gente. Peraí, vamos devagar também. Vamos lá. Ampla explicação aqui para ficar claro que fé, assim como pobre, não é uma palavra tão fácil de conceituar. Então... esqueci que a gente estava falando de fé. Essa volta inteira do pobre foi para dizer que fé não dá para conceituar. Ai, Jeová! Algumas pessoas pensam que fé é crendice. É a fé destituída de qualquer evidência. Superstição. Cuidado. Nós devemos ser crentes, não crédulos. Gente, por isso tem que estudar. Estudar ciência social. Tem que fazer ciência social. Tem que estudar sociologia. Tem que começar a botar a economia no papo. Porque senão vira isso, vira coisa de semântica. A gente conseguiu fazer uma passagem inteira sobre papo sobre pobreza e voltar para a fé como se fosse um salto normal, como se fosse possível fazer um paralelo aleatório, porque é uma questão de semântica, de saber jogar com as palavras. Saber aí fazer as narrativas. E aí, nesse campinho aí, meu amigo, quem tem a estrutura de poder na mão ou a seu favor ganha. Porque a narrativa é isso, cara. Ela vai ser reforçada pela dinâmica de poder vigente. Por isso que o camarada pode falar, não precisa explicar as relações sociais. Ele pode jogar só um joguinho que vai ter um sentido aí sobre pobreza, sem entender as dinâmicas que causam, produzem e reproduzem pobreza. Ele pode falar sobre fé em sentido bastante genérico e trabalhar no âmbito semântico, para daqui a pouco dizer que a minha fé é a fé verdadeira e a do outro é uma fezinha pouca, né? A minha fé é uma fé boa, em abundância. Do outro é uma fezinha crendice. Ele não crê de verdade, não é um crente verdadeiro. O crente verdadeiro tem muita fé. Mas fé demais cheira mal. Tem uma diferença. Você é crente ou você é crédulo? Crente é uma pessoa de pensamento sofisticado. Tipo uma fé que faz sentido. Uma fé que faz sentido. Tá. Ou uma fé que desafia o sentido. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas que assistem o Primo Pobre conseguem prosperar. Eu sei disso. E outras não conseguem prosperar. As que conseguem prosperar têm uma fé que desafia o que faz sentido. Porque o que faz sentido é ela continuar pobre. Eu nasci pobre, vou morrer pobre. Meu pai falou que eu não vou dar nada na vida. É isso que faz sentido. Ela cresceu ouvindo essas vozes, falando que prosperar é pecado, que dinheiro vai te separar de Deus, que ele não pode empreender. Ele cresceu com essa lógica. Então a fé ali quebra o que faz sentido. É aí que tá. Faltava pro pobre deixar de ser pobre fé. Fé no primo pobre, no que o primo pobre ensina. É aqueles que prosperaram ouvindo o primo pobre porque eles têm fé. A fé que desafia os sentidos. Enquanto aqueles que não prosperaram ouvindo o primo pobre, faltou fé. Pobres de pouca fé. Vocês, pobres de pouca fé. Então, essa galera aí que não conseguiu desafiar o sentido, está acostumado a esta lógica, essas narrativas, a esses discursos, ao que disseram para eles. E todo o aparato social simplesmente desapareceu, minha gente. Toda a exploração do trabalho some. Toda a estrutura financeira, toda a dinâmica de exploração dos bancos, toda a dinâmica de exploração do trabalho, toda a dinâmica capitalista, toda a forma do mercado, tudo desaparece. E é uma questão de lógica, de fé e de sentidos.
E aí, se você, vitorioso, conseguiu do nada sair da bosta e chegar em algum lugar menos pior, deixar de ser tão pobre para ser menos pobre, parabéns, você é uma pessoa de fé, uma pessoa que tem uma fé com sentido racional, um crente de verdade. Enquanto os outros, que pena, ficaram só com a ciência. Percebeu, então? Sim. E isso eu posso ampliar para outras áreas. O mundo acadêmico, por mais bonito que ele seja, às vezes é um mundo empobrecedor. É um mundo que pensa só no que está limitado, naquela vida ali e tal, que não dá valor ao sobrenatural, ao transcendental, ao que está além das aparências. Isto posto, o que eu digo é o seguinte: quanto mais eu estudo, mais eu vejo a minha fé sendo robustecida, fortalecida. Isto não significa que eu vá com a fé e a pá ali. Não, não é isso. Não sabe que quem... Longe de mim, né? Imagina que eu tô fazendo ciência para reforçar o que eu já acredito dentro das estruturas que eu tô. Mas jamais. Como é que é? Para quem quer, assombração aparece. Tá certo? Não é essa a questão. Não. Mas hoje eu percebo que a fé é um pressuposto racional válido. Aí, quando eu vou escavar ali, o que eu descubro? A história que eu toco com a mão suja de poeira, eu estou tocando na história. Essa história é exatamente aquilo que o texto sagrado falou. Eu dei o exemplo da latrina. É exatamente. Não existe nenhuma outra possibilidade. Então, não é questão de eu achar a Arca de Noé. Não. De eu encontrar a Arca dos 10 Mandamentos. Pra quê? Você entendeu? A Arca perdida que o Indiana Jones está buscando. Não é questão de encontrar a espada de Golias. Encontrar a cruz de Cristo. Muita gente pensa que é isso. Não, não, não. Eu percebo que a Bíblia é um livro histórico, é nos detalhes. Sabe? É nos detalhes. Olha que curioso. Quando você fala de bala de jujuba, é nos detalhes que eu vejo você falando de uma história real, porque eu lembro de bala de jujuba, eu lembro das casas tendo mesa xadrez, assim, tudo com toalha xadreza. É nesses detalhes que eu sei que você está reconstruindo um cenário real. Não. Ficou até triste para um pobre. Tá emulando uma pobreza fictícia da cabeça de uma classe média que tá querendo falar com o pobre. Ah, desculpa. É isso. Só que, Rodrigo, se você não tá conseguindo perceber aí que tá até uma emulação mediada por símbolos para construir uma narrativa que tá muito bagunçada nesse cenário, daria para fazer melhor. Imagina no trato com outros tipos de simbologia e de referências. Fica complicado. Não tem nada de real aí. É emulação. Então a Bíblia traz um cenário real. Então o papel da arqueologia não é provar a palavra de Deus. Mas sem querer. A palavra de Deus, a autoridade é dele. É dele. Ele tem credencial. Mas a arqueologia consegue me provar que as histórias que a Bíblia contou são reais. Se as histórias que a Bíblia contou são reais, a teologia que se assenta sobre essas histórias também será real. Não. Essa causalidade não tem nada, nenhuma conexão possível. Assim, garantida, sabe? Se eu conseguir demonstrar que essa história é real, logo o que se montar e se disser sobre ela será real. Não! Toda a dinâmica da interpretação, da revelação acabou de ser apagada. Aí não adianta, você não precisa nem de fé, gente. Pra que fé que vocês querem? Como evangélico, tô dizendo, não vou nem precisar de fé. Não precisa de fé. Porque a dinâmica da revelação, da interpretação, da espiritualidade acabou de ir embora. Porque não sabe diferenciar. Na universidade a gente faz ciência. Na igreja a gente produz a nossa fé, a gente fala sobre a nossa espiritualidade, essa parada toda. Mas na universidade é ciência. E tem que saber diferenciar. Se não sabe diferenciar esses dois âmbitos, não dá, cara. Não dá pra trabalhar desse jeito. Então, se você está desenvolvendo um trabalho arqueológico e fala, isso aqui reforça a minha ideia que eu já tinha, reforça o texto que eu li lá, então eu vou utilizar para fazer essa conexão, tem um problema, porque não é ciência. É só reforço de dogma. O olho já está indo ali em busca daquilo que eu só quero comprovar. Ainda que esteja jurando de pé junto que não é isso que está fazendo, mas está fazendo. Por isso que Paulo fala, Jesus ressuscitou.
500 pessoas viram e podem testemunhar. Vão lá, confiram. Aí eu começo a olhar o relato. Faz sentido? Realmente, a forma como está relatada é um evento verdadeiro ou é um conto da carochinha? De novo, conto da carochinha é evento verdadeiro. E você fez uma interpretação sobre o que Paulo disse para fazer valer um paralelo com aquilo que você estaria fazendo enquanto arqueólogo. Você vê a camada de interpretação que tem? Imagina um texto bíblico do mesmo jeito. Como uma grande interpretação construída por milênios por diferentes grupos e povos e que discutem e que mudam e alteram as narrativas. Porque o importante são os símbolos e não o relato historiográfico. Essa preocupação com a historiografia não está no texto bíblico. Eu comparo a Bíblia com as mitologias gregas. Como é que ela está descrita? Você falou do Mar Vermelho. Eu vou lá na tumba do faraó Tutmosis III e percebo uma oração da Amduat de todo tamanho na parede. Eu fui lá pessoalmente, eu vi isso. Eu escrevi um livro sobre o Egito que eu até eu acabei não trazendo. A Bíblia e o Egito. A Bíblia e o Egito, acabei não trazendo um exemplar, ficou lá em casa. Tá. Mas depois a gente manda para você aqui, tá bom? Boa. Nesse livro, A Bíblia e o Egito, eu trago a tradução lá. Existe uma oração do faraó Tutmosis III, onde ele implora aos deuses que deem um conforto para aquela multidão que morreu afogada por seguir a sua carne. Por e tem a sua carne, por seguir depois dele. Tá. Uhum. Era uma batalha. E você tem lá o desenho de um monte de soldado afogado. E a própria múmia que está sepultada ali não era do faraó. Alguém foi sepultado no lugar dele. Eita! O que aconteceu? Que afogamento é esse que matou todo o exército de faraó e o próprio faraó? Caramba, aí a Bíblia fala do exército que foi... Então, quer dizer, nesses detalhes a gente vai percebendo que a história bíblica procede. Mesma técnica que nosso camarada utilizou para falar sobre Adão. Pegando relatos de literatura comparada e falando, então, necessariamente, o que significa aqui? Que a Bíblia tem razão. Ai, essa metodologia é muito frágil, tá completamente equivocada, mas tudo bem, depois a gente estica ela e discute um pouquinho mais, porque a gente já tá indo pra 30 minutos de vídeo. De todo modo, se você gosta desse tipo de conteúdo que a gente desenvolve aqui, não esquece de curtir, de comentar, de divulgar, de espalhar a palavra por aí, e dá uma olhadinha na descrição do vídeo, porque além das paradas que você tem como apoiar o meu trampo, eu vou deixar o link pra você assistir o outro vídeo que a gente fez com o Rodrigo Silva, que daí sim a gente fala sobre essa metodologia, como ele usa a comparação de textos de registros históricos. É divertidíssimo, tudo bem? Vai valer muito a pena. Dá uma assistida lá, mas tem que olhar a descrição do vídeo. E lá tem a chave do Pix também. De todo modo, seguimos aqui na correria, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu, minha gente. Tamo junto.